continuando a nossa saga enorme, né? Nesse sistema barorreceptor, ó, ficou um esquema bonito, grandão, né? Esse mapa mental. A gente está vendo o seguinte, ó. Então, o organismo da gente, ele vai acionar essas áreas para tentar equilibrar a pressão arterial, né? Então, vamos fazer um resumo dessa história aí, ó, só para tentar consolidar na cabeça de vocês. Então, vamos lá aqui, ó. Então, resumindo, olha aqui. A gente vai ter o seguinte, ó. Quando a pressão aumenta, o que a gente viu? Se a pressão sobe, eu vou ter ativação do quê? Da área cardiodesaceleradora. Então, se a pressão sobe demais, essa área vai ser acionada. Para quê? Para produzir a queda da pressão. Ao mesmo tempo, eu também tenho redução da atividade, por isso que eu não botei um menuzinho ali, uma setinha para baixo, porque a atividade é reduzida, eu não tenho inibição das áreas cardioaceleradora e a área vasoconstritora, que são as nossas áreas, vamos dizer assim, hipertensivas, que produzem aumento da pressão arterial. Então, estímulo que diminui a pressão e segura a onda daquilo que aumenta. Isso aí vai produzir a queda da pressão. Então, lembrando que a queda é para níveis normais, né? A ideia é regular. Bom, a redução da pressão, se a pressão cai além da conta, o que eu tenho? Eu vou ter a ativação da área cardiodesaceleradora e da área vasoconstritora. Por quê? Porque agora a ideia é aumentar a pressão, porque a pressão está caindo, né? E aí isso vai produzir o aumento da pressão. E tem a inibição total, aí é menusinho mesmo, a inibição é desligar da área cardiodesaceleradora. Tá ok? Então, os barorreceptores, eles determinam a ativação da área cardiodesaceleradora e seguram a onda das outras duas que são hipertensivas, cardioaceleradora e vasoconstritora. Quando o barorreceptor está quietinho, o que acontece? A cardiodesaceleradora também vai ficar silenciada e as outras duas vão ficar mais ativas, tá? Então, o que vai determinar a atividade das áreas cardioaceleradora e vasoconstritora é a atividade do barorreceptor. Se ele está muito ativo, essas áreas ficam mais inativadas. Se ele vai ficando pouco ativo, essas áreas vão botando a manguinha de fora, vão fazendo a festa, tá? Então, o barorreceptor meio que corta a onda delas duas, né? E aí, quando ele está mais quieto, elas põem para quebrar, né? Libera um monte de nora e tal, e a gente vai ter descarga simpática no corpo, e daí envolve adrenalina também, né? Liberada de suprarrenal. Então aqui é o seguinte, olha lá, gente, essa GIF ela é bonitinha por isso, olha lá. Tá mostrando aqui, né, o reloginho a pressão alta, tá vendo aqui no high? E aí a gente então tem os nervos conduzindo lá dos corpos aórticos e carotídeos em direção ao centro vasomotor. Isso ativa a área cardiodesaceleradora e ativa a vago, ó. O vago com atividade maior, né? E essas duas aqui, as outras duas áreas vão estar com a atividade reduzida, então a gente vai ter menor atividade de nervos simpáticos no coração e nos vasos sanguíneos, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem, observa que a gente tem uma atividade maior, ó, tá? Nessa ilustração tá tentando mostrar isso. E aqui, uma velocidade menor dessa descarga de impulso elétrico, tá? Mas ainda existe. Tudo bem? A gente nunca tem uma ausência, porque é aquilo que eu falei para vocês. Uma ausência de atividade desses nervos produz colapso cardiovascular, tá? Bom, então é aquilo que a gente comentou, né, que eu falei para vocês na primeira aula de barorreceptor, que é o seguinte, a gente tem o chamado tamponamento pressórico. Quer dizer, o sistema barorreceptor é o sistema de tamponamento pressórico. O que significa isso? Ele impede variações bruscas da pressão arterial, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a pressão oscilando nesse intervalinho aqui no gráfico, tá vendo? Nessa faixa aqui, né? A pressão média em torno de 100, mínima 80, máxima 120, e fugindo um pouco, escapando, subindo um pouquinho mais aqui, descendo um pouquinho mais, mas dentro desse intervalo. Quando você tem uma situação de remoção, por exemplo, desses nervos que partem dos barorreceptores, nessa situação de desnervação, que é a remoção dos nervos, o que acontece? Você não vai ter o sistema barorreceptor aparecendo, ele não existe mais, foi removido, né?
E aí você vai ter o quê? Uma variação acentuada da pressão. Tá, gente? Se concluiu isso há muito tempo atrás, quando começaram a estudar corpo humano e as reações humanas. E claro que não fizeram isso num ser humano, né? Naquela época, lá para trás, se usava muito cães como cobaias para estar fazendo esse tipo de experimentação, para entender como que esse sistema funciona, tá? Então, se removiam os nervos e aí via como que a pressão se comportava e via que ela oscilava muito. Então, eles chegaram à conclusão que esses nervos eram importantes para impedir essas variações acentuadas da pressão, tá? Aqui mostrando a mesma coisa, né? Numa situação normal, você vai ter a variação da pressão aqui, ó, nesse intervalinho aqui, né? Com a média de 100, variando para cima e para baixo um pouquinho. E na situação de desnervação, você tem uma variação muito maior, ó, né? Dessa pressão. Tá ok, gente? Bom, eu vou contextualizar aqui numa outra situação que a gente vai ter um funcionamento desse barorreceptor do sistema de uma forma diferente, tá? E que a gente observa, infelizmente, com uma certa frequência, que é quando existe perda de volume sanguíneo, né? Então, quando a gente perde volume sanguíneo, a gente sabe que isso vai impactar no retorno venoso, que vai impactar onde? No débito cardíaco, tá? E aí a gente vai ter redução de pressão arterial. Vamos ver como é que acontece aqui, ó. Ó, então, na hemorragia, eu botei 2 exemplos e desidratação, tá? Desidratação significa perder líquido do corpo. Existem várias vias de perda de líquido. Suor, micção em excesso, quer dizer, fazer muito xixi, vômito em excesso, diarreia. Então, quando você perde líquido do corpo, a gente diz que o indivíduo está desidratado e isso leva à redução do volume sanguíneo, porque existe uma dinâmica de troca de líquidos entre compartimentos do corpo. Então, se uma via perde demais, você compensa removendo das outras. A gente vai ter uma aula de microcirculação e eu vou falar mais disso para vocês. Então, essas situações, a hemorragia, a ruptura da parede vascular é o sangue saindo direto, né? Então, levam a chamada hipovolemia, que é essa redução do volume sanguíneo. Vamos ver. Na hipovolemia, então, a gente vai ter... Vamos junto aqui, hein, gente? Acompanha aí, ó. A gente vai ter redução do retorno venoso, né? E aí, se eu tenho redução do retorno venoso, eu vou ter redução do volume diastólico final, que é o volume de enchimento, porque está chegando menos sangue no coração, portanto, ele vai se encher menos. Se ele se enche menos, eu vou ter redução da força, que a gente chama de inotropismo negativo, né? Porque eu não vou ter aquele estiramento do sarcômero, aquela história toda que a gente viu quando falou de mecanismo de Frank Starling. Lembram disso? Bom, se eu tenho inotropismo negativo, eu vou ter redução do débito sistólico. E aí, obviamente, redução do débito cardíaco. E aí, se diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial, né? Isso tudo a gente já falou um monte de vezes. Vamos lá. E aí, se diminui a pressão arterial, eu vou ter um aumento da atividade das áreas cardioaceleradora e vasoconstritora. Por quê? Se a pressão diminui, a parede arterial vai ficar mais flácidazinha, murchinha, e aí eu não tenho ativação do barorreceptor, que é aquele cara que corta a onda dessas áreas. Então, essas áreas vão ficar mais animadinhas. E aí elas vão produzir mais estímulo em cima de quem? Dos nervos simpáticos, vão ativar mais, a gente vai ter a descarga simpática acontecendo. E isso leva também à ativação de simpático que chega na suprarrenal e produz liberação de adrenalina, tá? Olha lá. E aí essa descarga simpática, gente, vai produzir manifestações que a gente chama de compensatórias. Então a gente vai ter sinais de compensação. O que quer dizer isso? Que vão tentar reverter essa história, né? De pressão caindo. Por quê? Pressão caindo é um caos. Não pode. A gente vai ter colapso do sistema e colapso do corpo todo. O sangue vai fluir com menos força para os tecidos. Então a gente vai ter menos oxigênio chegando nos tecidos. Isso pode produzir o que a gente chama de falência múltipla de órgãos e tecidos. Todo mundo sofrendo sem oxigênio, todo mundo vai se alterar o seu funcionamento e vai começar a pifar e vão morrer as células, né? Então o corpo tem que fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Então por isso que a gente tem os sinais compensatórios. Que sinais são esses? Olha só.
A gente vai ter taquicardia, pulso rápido e fraco, pele pálida e fria. Vamos entender cada um aqui, ó. Taquicardia, vocês já sabem, aumento da frequência cardíaca. Por que que a frequência aumenta? Porque eu vou ter mais nora sendo liberada e adrenalina também da suprarrenal, que vão ativar quem? Beta 1 da onde? Célula marca-passo. Frequências sobe, tá? Então, por que que subir frequência é uma tentativa de compensação da queda da pressão, gente? Porque se eu subo frequência, eu aumento o débito cardíaco, e se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Tá ok? Então a pessoa vai ter, o coração vai começar a disparar, né? Um outro sinal que a gente tem é o pulso rápido e fraco. O que que significa isso? Você vai verificar a pulsação do sujeito lá, por exemplo, na radial ou na carótida. Aí eu vou perceber o quê? Que tá rápido, tá acelerado, só que tá fraco, ele tá meio longe. Você vê que sente que a artéria ela não tá se distendendo tanto, não tá tão fácil sentir. Quando você sente, ele parece que tá mais profundo, mas você sente que ele tá com tudo, tá bombando. Ele tá rápido, mais fraco, tá? E a pele pálida e fria. Por que pele pálida? Primeiro, por que o pulso rápido e fraco, como a gente está falando? Porque eu tenho o aumento da frequência, só que eu não tenho o aumento do débito. Por que não tenho aumento do débito, gente? Porque eu não tenho aumento de volume, né? Eu tô com o coração acelerado, batendo mais vezes por minuto, mas cada batidinha é um tantinho de sangue bem menor, um volume menor do que eu tenho normalmente. Em vez de ser aquele 70 ml, sei lá, metade, 40, 30. Então a artéria não vai bombar, ela vai ficar ali meio tímidazinha e tal. Por isso que ele é fraco e rápido por conta da frequência que está acelerada. Beleza? Então, esse sinal ele é um reflexo da atividade simpática no coração. Pulso rápido e fraco. Então, rápido por conta da frequência que está rápida e fraco porque o débito cardíaco está baixo. Por mais que a frequência suba, o débito sistólico não está sendo compensado. Tá? E a pele pálida e fria. Por que pele pálida e fria, gente? Porque eu vou ter uma vasoconstrição geral, sistêmica. Os vasos vão tentar encolher, primeiro para reduzir a perda de sanguínea, né? Se for nesse caso que é uma hipovolemia, e também para tentar subir a resistência vascular para aumentar a pressão arterial, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, se a gente vê um indivíduo que caiu de um lugar ou foi atropelado, sei lá, às vezes você não vê sangramento aparente, às vezes só uns raladinhos e tudo, mas se você perceber que a pessoa tá gelada, né, tá pálida, vai verificar a pulsação e tá taquicárdica, né, o pulso fraco e rápido, como eu falei para vocês, e o coração quer dizer, a chance dela tá com uma hemorragia interna é muito grande, com alguma hemorragia no corpo, né? Se não tá aparente, está lá dentro, tá? Se ela estiver consciente, muitas vezes ela vai manifestar sede, ela vai dizer que está com sede. Por que sentir sede também é uma resposta compensatória? Porque quando a gente bebe água, a gente repõe o quê? Volume, que é o que o corpo está precisando. Então a gente tem ativação de centro de sede nessa situação, tá? Só não estou falando muito aqui dessa parte, porque isso fica mais lá naquela parte de sistema urinário que vocês vão ver, tá? Que também tem ativação lá de outros elementos nessa situação de caos, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, nesse gráfico a gente verifica bem isso, gente, ó. Então, aqui a pressão média arterial, né? Pressão arterial média, que é em torno de 100, como a gente já falou. Aí vamos imaginar que aqui nesse ponto ocorreu uma hemorragia, um evento hemorrágico. O que acontece com a pressão? Ela cai de imediato porque o indivíduo começa a perder volume sanguíneo. Mas aí você tem essas respostas compensatórias que a gente está falando aqui, que vão fazer com que essa pressão suba, né? Vão tentar isso. Claro que essa resposta compensatória ela vai durar um certo tempo. Se nada for feito, se a hemorragia não for contida, o indivíduo vai continuar perdendo volume e vai chegar um ponto que essa resposta compensatória não vai funcionar mais, e aí você tem falha da resposta e a pressão despenca de vez. E aí você tem parada cardíaca e os órgãos todos sem receber sangue nenhum. Tá ok? O colapso do sistema cardiovascular, né? Que é uma situação que a gente chama de choque circulatório. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou fazer um vídeo só de choque,
Só da gente falando dessa situação de hipotensão, para vocês verem quais são as causas que podem levar a essa condição, que não é só a hipovolemia, tá? A gente tem outras condições também. Então a gente se vê.